João o Batista. Você vai ver que no capítulo 1 ele vai até o verso 14 falando da deidade. Ele vai falando da deidade de Cristo. Deidade. Uma deidade é a sua santidade, é a sua majestade. Como Deus, é a sua manifestação divina. Por isso ele fala da deidade, que era o verbo se fez carne, habitou entre nós. Em outras palavras, João estava dizendo, o próprio Deus esteve no nosso meio. O próprio Deus caminhou conosco. O próprio Deus andou conosco, a ponto de que, vocês se lembram da história daqueles dois homens que estavam a caminho de Emaús, e aproxima-se um homem deles e começa a conversar com eles, ouvindo a conversa deles, e eles não o reconheceram, aqueles discípulos que estavam no caminho de Emaús. Mas de repente, quando a deidade, o Cristo, o Deus, ele se vai, eles disseram, quem era aquele que estava conosco? Você não sentiu algo diferente quando estávamos falando com ele? Ou seja, é interessante nós tirarmos isso como proveito para não corrermos o risco de estarmos vivendo coisas divinas, manifestações de Deus, e fazermos pouco caso delas. O que João estava dizendo era, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Em outras palavras, o próprio Deus caminhou conosco, andamos conosco, andou conosco, andou com a gente, andou com os discípulos, andou nesta cidade, andou nesta aldeia. E muitos às vezes não deram valor, não deram atenção, não prestaram atenção. E após o verso 14 de falar sobre Jesus, João, o evangelista, João, o discípulo, João, o apóstolo, ele fala de um outro João. Ele conta a história de um João chamado João Batista. Alguém perguntou certa vez, foi daí que surgiu a denominação batista? Não, não foi daqui. Não foi daqui. João Batista. Ele conta a história de outro João. Quem era João o Batista? João Batista, ele era o precursor. Palavra que talvez para os nossos filhos que nasceram aqui, que foram alfabetizados de forma autodidata com os pais em casa, talvez não foram na escola, talvez tenha dificuldade. Para quem vai me assistir, tem dificuldade de entender uma palavra dessa, precursor. O que é um precursor? É aquele que antecede. Um precursor é aquele que antecede ou que vem antes. Então João Batista, ele é chamado de o precursor do Messias. Ele veio antes do Messias. A Bíblia diz, e nós vamos ler alguns textos que diz que ele veio preparar o caminho para o Senhor passar. Ele diz assim no texto sagrado: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para o testemunho, para que testificasse da luz. Observe um outro nome, um outro título dado a Jesus. Luz. Ele é a luz do mundo. Ele é a luz que ilumina os nossos caminhos. Ele é a luz. E este veio para testificar-se da luz, para que todos crescem por ele, por João. Ele era a luz, João, mas ele veio para testificar, para falar daquele que era de fato a luz. Ele estava ali, disse João, ele estava ali no meio de nós. E a luz verdadeira que alumia ou ilumina a todo homem que vem ao mundo, estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. E palavras de João, escritos de João, ele disse: a luz estava no mundo,
E o mundo foi feito por ele, pela luz, ou pelo verbo, ou pelo logos, ou pela palavra, e o mundo não o conheceu. Às vezes, meus amados, muitos se frustram no dever de pregar o evangelho. O dever de pregar o evangelho é uma ação contínua, ela está no gerúndio. Você prega uma vez, você não pode parar de pregar. Você ensina uma vez, você não pode parar de ensinar. Porque essa é a nossa função, nós temos que dar. Se João deu o pontapé inicial, preparando o caminho para o Senhor, e Jesus veio e cumpriu, sim, de fato, toda a sua obra terrena, o que acontece comigo e com você? Nós estamos na função, é nossa função, é nosso dever, é nossa responsabilidade de continuar pregando o evangelho de Jesus. A Bíblia diz que nós devemos pregar a palavra de Deus quando? A tempo e fora de tempo. Ou seja, não existe momento certo para pregar. O certo é que devemos pregar. Infelizmente, o que acontece com alguns é que alguns começam bem e param, porque desistem, porque há muitos obstáculos, há muitas desistências. Há muitas pessoas que, como nos tempos de Jesus e nos tempos de João, João escreveu, e eu vou repetir, João disse: ele estava no mundo, a luz estava no mundo, e o mundo que foi feito por ele, e o mundo não o conheceu, porque não deu vazão, não deu oportunidade. E ele continua dizendo o seguinte: o pior e o mais triste, por um lado, mas mais alegre para nós, ele disse assim, foi João que disse isso, não foi Mateus, nem Marcos e nem Lucas. João disse: ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Em outras palavras, ele está dizendo, primeiro, observe o texto, observe a gramática portuguesa. Ele veio para o que era o seu, ele veio para o que era seu. O que é seu? O seu propósito, o seu destino, o seu caminho, a sua função. Ele veio para cumprir o que era seu, e os seus agora, os que eram dele, não o receberam. Aí está uma porta que só Jesus pode abrir para mim e para você. Se nós hoje estamos sentados aqui nessa cadeira e temos certeza absoluta, pelo menos eu tenho certeza na minha alma. Alguém me perguntou certa vez se eu tenho certeza que o senhor vai para o céu. Eu digo absolutamente, meu irmão. Não tenha sombra de dúvida. Se eu fechar os olhos aqui, eu vou abrir os olhos lá em cima. Por quê? Porque a Bíblia diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Ei, você e eu, nós temos o poder. Nós não temos pouca coisa, nós temos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Você pode adorar a Jesus? E aos que crerem no seu nome, os quais não nasceram. Quando você crê em Jesus, por isso que é importante nós lermos João, porque você vê que quanto àqueles que creem em Jesus, eles não nasceram do sangue. Olha o que João escreve, olha os detalhes. Por isso que eu disse anteriormente que João, ele é cirúrgico, ele é detalhista, ele trabalha com uma lupa, ele tem uma visão microscópica, ele olha nos detalhes. Olha o que João viu. João disse: todos aqueles que creem no seu nome, todos aqueles que acreditarem em Jesus, que ele é filho de Deus, os quais não nasceram do sangue, não nasceram da vontade da carne e nem da vontade do varão, mas nasceram da vontade de Deus. Eu estou aqui nesta noite para dizer para você que eu não sou qualquer coisa. Você não é qualquer coisa. Você nasceu da vontade de Deus. Foi Deus que projetou, foi Deus que te planejou. Não fique de cabeça baixa, erga a sua cabeça e glorifique a Deus. Quando as dificuldades vêm, o que Satanás quer fazer? Ele quer me comprimir, ele quer me fazer entender que eu sou um zero à esquerda, que eu não sou ninguém, que eu
sou um miserável pecador, que eu pequei hoje de manhã, que eu pequei agora à tarde, que eu pequei ontem, mas quando Satanás tentar me lembrar dos meus pecados, eu lembrarei a ele que quem me comprou foi o sangue de Jesus. E eu fui nascido, meu irmão, não na vontade da carne. Alguém pode dizer, você veio porque o seu pai e a sua mãe se casaram, não é verdade? Não, a Bíblia está dizendo que eu nasci, você nasceu, eu vim aqui pela vontade de Deus. Não foi a vontade da carne, não foi a vontade do varão e nem a vontade do sangue. Eu estou aqui, você está aqui, nós vivemos aqui porque foi a vontade de Deus. Vontade de Deus. Isso já nos faz crer e viver uma vida de vitória, porque infelizmente muitas pessoas precisam de uma palavra de ânimo para dizer que Deus vai te salvar, Deus vai te libertar, Deus vai te abençoar. Só com esta palavra de João eu entendo que eu já sou abençoado, porque eu não vim, mesmo que o meu pai e minha mãe, por causa do casamento, do relacionamento entre meu pai e minha mãe, eu vim ao mundo, mas Deus foi muito mais além do que a vontade do meu pai e da minha mãe, foi a vontade de Deus. Por isso não deixe o diabo colocar nenhuma tristeza, nenhuma dúvida no seu coração. Se você, amigo, irmão, jovem, adolescente, irmão, irmã, encontrar alguém com depressão, diga para ele, meu irmão, você está aqui. Tem muita gente hoje assim, né? Eu ouvi uma mensagem de um pregador alguns dias atrás, dizendo que nunca se ouviu tanto na nossa geração, pessoas que querem tirar a sua vida, de jovens que estão se cortando, estão se dilacerando, estão se mutilando. Se você se deparar, olha aqui, eu vou te cobrir com o sangue de Jesus e te dar uma resposta do céu para você. Se você encontrar com um amigo na escola, no high school, na faculdade, aonde for, e essa pessoa estiver tentando tirar a sua vida, diga para ela, você não veio aqui por acaso, você não veio pela vontade do seu pai, nem pela vontade da carne, mas você está aqui pela vontade de Deus, pela vontade de Deus, e o propósito de Deus se cumprirá na sua vida. Você crê nisso? Diga amém. E ele continua dizendo, e o verbo, e aí ele continua finalizando a parte que ele escreve no início, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. João Batista, não João discípulo, não João o evangelista, não João o apóstolo, mas João Batista, ele testificou dele, ou seja, ele declarou, ele afirmou, olha, ele disse que o mestre era aquele que João dizia. Agora João escreve o evangelho, ele escreve, o que vem após mim, palavras de João Batista, o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, guarde isso, a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus. Deus nunca foi visto por alguém. Deus nunca foi visto. Uma vez Moisés estava no cume do monte orando, e ele queria ver Deus. Ele queria ver o Senhor. Ele estava ali já há mais de semanas. A Bíblia diz que ele ficou no cume do monte 40 dias. Ele disse, eu quero ver o Senhor. Deus disse para ele, Moisés, aquele que me ver morrerá. E ele disse, Deus disse para ele, olha, eu vou fazer um negócio com você. Eu vou passar entre a penha, eu vou passar entre a rocha. Ou seja, eu vou passar entre, ali é um símbolo de Cristo. Por que Cristo é tão importante na minha vida? Por que os cristãos, os crentes falam tanto de Jesus? Não fala dos apóstolos, a gente ensina os apóstolos, a gente não fala de Maria, a gente fala de Jesus, porque Jesus, ele é o filtro entre eu e você, entre eu, você e Deus. Porque o homem sem Jesus, se ele ver a glória de Deus, se ele experimentar a glória de Deus, ele morre. E Deus disse para Moisés, Moisés, eu vou passar entre a pedra. Em outras palavras, eu vou passar entre Jesus e vou passar de costas, e você vai poder me ver. E a glória de Deus, a manifestação da glória de Deus foi tão grande, que quando Moisés desce do cume do monte, o seu rosto brilhava, as pessoas não conseguiam olhar
para o rosto de Moisés, e a feição dele, alguns diziam, parece que o rosto dele brilha como o sol do meio-dia. Um homem natural que experimentou uma passagem de Deus entre a pedra, Jesus filtrando a passagem de Deus para que ele não morresse. E João disse que Deus nunca foi visto por alguém. Agora, o Filho de Deus que está no seio do Pai, esse sim se fez conhecer. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, verso 9. Se alguém te perguntar o que relação tem Deus com Jesus? Deus é Jesus, Jesus é Deus. Você diz sim. Por quê? Porque o Filho foi visto. João 1,9. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Falando de Jesus. E agora o verso 18, ele diz: Deus nunca foi visto por alguém. Agora, o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Ali estava a luz. João Batista testificou sobre ele. João testificou no verso 15 dizendo que dele clamou dizendo: este é aquele a quem eu dizia, o que vem depois de mim, porque foi primeiro do que eu, e todos nós o recebemos também na sua plenitude, com graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés, porém a graça vieram por intermédio de Jesus Cristo. João Batista, também conhecido como primo de Jesus, João, primo de Jesus, filho de Isabel, ele viu descer o Espírito Santo sobre Jesus em forma de uma pomba. Por que João, inquirido pelos sacerdotes e levitas, ou seja, sendo interrogado, João fora interrogado pelos sacerdotes e pelos levitas, se ele era o Cristo? Os sacerdotes, os levitas da época perguntaram a João, o Batista, o primo de Jesus: é você o Cristo? João disse: não, eu não sou o Cristo, eu não sou Elias e não sou nem profeta. E eles perguntaram: quem és tu então, João? Perguntaram eles. Ele respondeu com uma frase que todos conhecem. João disse: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Uma experiência fantástica de João. No dia seguinte, João Batista viu a Jesus, que veio até a ele na hora do batismo. Eu estou correndo de forma panorâmica, mas também correndo, e viu o Cordeiro de Deus. João disse: eu vi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E este é aquele do qual eu disse: após mim vem um varão que foi antes de mim, porque já era o primeiro do que eu. E João testificou dizendo: eu vi com os meus olhos o Espírito descer do céu como uma pomba e pousar sobre ele, e eu não o conhecia. Olha o que o texto diz, obrigado por pôr na tela. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires. Nem João Batista sabia. Imagine a cena, todos vinham a João no deserto da Judéia para serem batizados no Rio Jordão. E quando viam ali a multidão se aproximando, João Batista estava na expectativa, porque ele aguardava também a vinda do Messias. Ele estava ali preparando. O que ele estava preparando? Ele estava pregando a mensagem do arrependimento. Por que nós devemos continuar pregando a mensagem do arrependimento ainda na terra, na igreja? Porque nós estamos preparando o povo, nós estamos preparando a igreja, nós estamos preparando as pessoas para a vinda novamente do Senhor Jesus, para a vinda daquele que vai aceitar, que vai crer, que vai viver uma vida para ele. E João Batista disse: eis que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu vi o Espírito do Senhor, de Deus, do céu, descer como uma pomba e pousar sobre ele. Palavra de João Batista, ele disse: eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse. Ou seja, ele ouviu uma palavra de Deus que disse para ele: sobre aquele que vires descer o Espírito Santo, e sobre
nele repousar. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi, disse João Batista, e tenho testificado que este é o Filho de Deus. São eventos que só são registrados, relatados desta forma por João. Um outro evento interessante que João olha de forma microscópica, não de forma macro. João observa o evento de Jesus em Caná da Galileia, aonde Jesus transforma a água em vinho, ou transforma a água num vinho bom. O primeiro milagre de Jesus, após a sair da cerimônia, após Jesus sair do batismo de João e receber o Espírito Santo, olha a sequência dos fatos. A mãe de Jesus e os seus irmãos foram a Caná da Galileia participar de umas bodas. Não fora uma só, foram várias festas, para o que Jesus e seus discípulos tinham sido convidados também. Os irmãos de Jesus, as irmãs de Jesus e os discípulos e a mãe de Jesus foram convidados a Caná da Galileia para participarem de algumas festas, cerimônias de casamentos. A certa altura de uma das festas, todo mundo sabe a história, e aqui que é interessante você atentar a isso. Todo mundo conhece a história de que numa certa altura da festa, das bodas, do casamento, o vinho acabou e a sua mãe rapidamente disse: não há vinho, não há vinho. E aí o texto, e aqui que é interessante, prossegue para nós aí, Gileade, 35, vê se é o 35. E aí no texto diz assim: mulher, procura para mim essa parte, Gileade. Mulher, respondeu-lhe Jesus. 4? 2:4, Gileade. João 2:4. Mulher, que tenho eu contigo? Aqui a gente vai parar numa questão interessante, teológica, que vai abrir um pouco a mente de vocês. Todo mundo sabe a história, ele vai na festa, seus irmãos, sua mãe, suas irmãs, os discípulos são convidados, vão na festa. No meio da festa acaba o vinho. A mãe de Jesus chega para ele: Jesus, acabou o vinho. Acabou o vinho. Você já pensou já imaginou a situação? Jesus disse assim: mulher, que tenho eu contigo. A gente olha para isso, a gente fala assim: que falta de respeito de Jesus chamar sua mãe assim. Só que o interessante é que essa frase, ela só acontece porque no texto original está escrito assim: Isha sheesh li itcha. Isha sheesh li itcha. A palavra Isha ou Isha, vou escrever aqui para você: Isha ou Isha, é mais certo Isha, tá? Isha transliterado, tá? Isha em hebraico é assim. Deixa eu olhar minha cola aqui, tá, gente? Isha, essa é a palavra em hebraico. Isha, Aleph, Shin, Rei. Isha. A palavra Isha, ela tanto serve para mulher como para mãe. Observe isso. Mãe.
Isso aí. Deixa eu fazer um mem sofrito melhor aqui. Não mem sofrito, um mem melhor. Gente, quem vai me assistir depois vai me corrigir. Aqui, ó. Isso. Você tá rindo, né, meu bem? Eu vou colocar você aqui para escrever aqui para você ver como é que é bom. No hebraico, a gente tem algumas coisas que o hebraico tem muito disso. Palavras, a gente chama no hebraico de shoresh. Shoresh. O shoresh é como se fosse siglas. Uma palavra, ela é derivada de várias outras palavras. Observe aqui, por exemplo, eu não vou entrar nesse detalhe, o nome Adonai, o Yud Rei Vav Rei, o nome de Deus, ele está em vários lugares na Bíblia, por causa das siglas. Então, quando Jesus chama Isha, ele estava falando mulher, e quando o tradutor traduziu, ele traduziu para mulher, mas ele estava dizendo era Ima, porque o shoresh é o mesmo, só vai mudar aqui no meio. Ó, um Aleph, aqui um Shin, e aqui um Rei. Agora, o nome mãe, ela também leva o Aleph, ela agora leva um Mem. Daniel, que sabe o alfabeto hebraico, sabe, né, Daniel? E novamente ele leva um Aleph. Então, o erro que acontece quando às vezes a gente lê um texto e a gente não compreende, não é culpa sua, é culpa de não conhecer o original. Porque quando Jesus diz Ima ou Isha, ele estava se referindo à mesma pessoa. Então Jesus não estava tratando a sua mãe com desrespeito, como eu já ouvi alguns dizerem. Jesus estava sendo desrespeitoso. Outro fator importante também é o fator da cultura. A cultura judaica não é uma mesma cultura como a nossa, e o tratamento que o homem dava para a mulher é diferente. Então Jesus disse para ela, Ima ou Isha, não é chegada ainda a minha hora. Sua mãe, porém, disse aos serventes, tudo o que ele disser, fazei tudo o que ele disser. Jesus disse à sua mãe que ainda não era chegada a sua hora. Outro fator importante sobre o texto de João é que ele estava fazendo, quando ele disse isso para sua mãe, mulher, Ima, Isha, ainda não é chegada a minha hora. Apesar de que até a palavra Ima não é hebraica, foi bom que eu lembrei aqui, a palavra Ima é aramaica. Olha só, Jesus disse em aramaico. Por isso que agora é interessante você entender que Jesus também falava grego, hebraico e aramaico. Aramaico, porque a palavra aramaico, a palavra mãe no hebraico é em, tá? Isso é hebraico, isso é aramaico e isso é hebraico, Isha. Então, para muitos, a mãe de Jesus, ela foi desrespeitada, mas Jesus não estava desrespeitando. Jesus disse à sua mãe que ainda não era chegada a sua hora e que ele estava fazendo aqui agora, quando ele disse isso para sua mãe, ele estava fazendo uma alusão ao momento da sua rejeição final pelos fariseus. Ou seja, Jesus estava dizendo, mulher, mãe, Ima, Isha, em a hora que eu estiver pronto, eu vou me revelar. Mas Jesus, no momento do milagre, ele resolve fazer uma obra
para manifestação da glória de Deus. E aí todo mundo conhece a história, no momento do milagre, Jesus apontando para 6 talhas de pedra que ali estavam, pediu-lhes e mandou que enchesse todas as talhas. E uma vez cheias as talhas, que levassem ao mestre Sala. Logo que este provou a água transformada em vinho, não sabiam de onde viera, se era dos serventes ou se havia alguém outro que havia colocado. Porém Jesus chamou o esposo, chamaram o esposo e disse: todo homem põe primeiro o bom vinho no início, e quando todos já têm bebido, então coloca o vinho inferior, mas tu guardaste o melhor para o final. E foi assim que Jesus precipitou, ou seja, iniciou os seus sinais em Caná da Galileia, manifestando a sua glória. Semana que vem nós vamos falar sobre Jesus. Ele espanta os cambistas na porta do templo e faz um azorrague para dar neles, tá bom? Vamos ficar de pé e vamos orar para agradecer a Deus.